Celso dá um ultimato em Ernesto e o vilão garante que vai sair de casa. Mas Sandra percebe que o seu marido está blefando e que tem um plano. Ernesto se encontra com cara de gato e pé de cabra e os paga por um serviço, sem imaginar que Olga está escondida observando tudo. Olga reconhece os dois homens em um jornal. Celso recebe uma carta, acha que é de Stella, mas estranha o fato dela marcar um encontro nas obras da fábrica. Olga avisa Sandra que Ernesto estava conversando com os capangas, e a loira logo percebe que é uma cilada para o seu irmão. Celso é encurralado por cara de gato e pé de cabra, mas Sandra entra em sua frente quando o botão é apertado. Tudo começa quando Celso dá um ultimato em Ernesto. Sandra fica assustada e teme que o embate entre seu irmão e marido atinja mais um nível perigoso. Mas, surpreendendo a todos, Ernesto se faz de vítima e fala: "Você está certo, Celso. Eu tenho que assumir os meus erros e arcar com as consequências. Eu vou sair da cidade." Celso fecha o seu semblante e comenta: "Confesso que por essa eu não esperava." Sandra e Olga concordam e Ernesto diz: "Ora, vocês têm a ideia errada ao meu respeito, mas eu peço mais alguns dias. Eu tenho que resolver as coisas na rádio, talvez vender a minha parte para o Lúcio. É a única coisa que eu peço." Celso fica desconcertado e diz: Tá bom. Eu só aceitarei essa condição em consideração à minha irmã, mas eu ficarei de olho em você." Assim que Celso se retira, Sandra olha para o seu marido e pergunta: "Você vai mesmo sair da cidade?" Aos risos, Ernesto responde: "Ora, mas é claro que não. Eu só estava tentando ganhar tempo desse banana." Aflita, Sandra questiona: "Ganhar tempo para quê? Não vai me dizer que..." Ernesto a interrompe e afirma: "Eu não farei nada, minha querida. Agora com licença, que eu tenho que ir até a rádio. Tenho negócios a tratar." Nervosa, Sandra insiste: "Por favor, não faça nada com o meu irmão. Eu estou te implorando." Ernesto beija o seu rosto e afirma: "Eu já prometi que eu não farei nada. E quantas vezes que eu menti pra você?" Sandra o encara e o vilão continua: "Não precisa responder. Eu não demoro, tá bom?" Quando Ernesto vai embora, Olga comenta: "Essa história tá muito mal contada. Não vai embora e não vai fazer nada contra o Celso. Só resta aceitar a denúncia de Celso." Irritada, Sandra retruca: Faça-me um favor, fica quieta. Vai fazer o seu trabalho e para de encher a minha cabeça." Olga ergue a cabeça e fala: "O meu horário já está acabando. E hoje eu não vou poder fazer hora extra, porque eu tenho uma coisinha chamada vida particular. Com licença." Assim que ela se afasta, Sandra desvia o olhar e cochicha: "O pior é que ela está certa. O que será que o meu marido está aprontando?" Mas o que ela nem imagina é que Olga terá um papel importante para que Ernesto não cometa uma loucura. Um pouco mais tarde, Ernesto se encontra com cara de gato e pé de cabra em um bar. Durante a conversa, o vilão fala: "Eu não devia confiar em vocês, depois do que fizeram da última vez. Mas eu tenho um novo serviço." Nervoso, cara de gato pergunta: "Mas não vai ser como da última vez não é? Porque eu não quero ter que aturar falatório na minha cabeça. E nem gente metida a herói." Aos risos, Ernesto responde: Não, será moleza. Dessa vez estamos falando de um banana. É capaz de ver vocês e se congelar de medo." Nesse momento, Olga passa na frente do bar e vê Ernesto conversando com os dois homens. Intrigada, ela comenta: "Eu acho que eu conheço eles de algum lugar." Ela dá de ombros e continua: "Mas isso não é da minha conta. Se for algum problema, Sandra que se vire."
Ela não é a toda-poderosa que não aceita opiniões? Pois bem, Olga segue o seu caminho e metros dali, Cara de Gato pergunta: mas como será esse serviço, chefe? Ernesto responde: o Celso mora com o Candinho, então teremos que encontrar algum momento em que ele estará sozinho, longe de tudo e de todos. Pé de Cabra diz: bom, isso vai depender dele, não é? Pode durar dias até que possamos conseguir o momento certo. Com um sorriso no rosto, Ernesto questiona: mas quem disse que teremos que esperar o acaso? Eu mesmo vou criar as regras desse jogo. Não muito tempo depois, Quitéria entra no quarto de Celso e fala: deixaram essa carta para você. Surpreso, ele pergunta: quem que enviou? Quitéria responde: eu não sei. Tocaram a campainha e eu encontrei apenas esse envelope. Assim que se retira, Celso começa a ler e, sorrindo, comenta: é da Estela. Mas eu confesso que essa letra está bem diferente. Mas o perfume é dela. A minha Estela quer se encontrar comigo. Nesse momento, ele franze o senho e continua: mas ela quer se encontrar na fábrica. Que estranho, lá está em obras. Talvez ela não quer que o Túlio descubra. O que me deixa ainda mais empolgado. Mas o que ele nem imagina é que está indo direto para uma armadilha. Enquanto isso, na pensão, Olga participa de uma conversa com os outros inquilinos. Em dado momento, Margarida comenta: eu fiquei sabendo que uma das crianças do orfanato foi levada por 2 homens. Surpresa, Olga pergunta: é mesmo? E já foi resgatada? Margarida responde: ah, sim. Não chegaram a ir muito longe, porque Candinho conseguiu salvar o menino. Olímpia comenta: essa cidade está cada vez mais perigosa. Curiosa, Olga questiona: mas como eram esses homens? Margarida responde: ah, são velhos conhecidos do delegado. Vivem fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que a foto deles está no jornal. Ela mostra uma notícia para os outros e Olga leva o maior susto ao reconhecê-los. Ao perceber o seu semblante, Olímpia pergunta: o que foi, Olga? Você os conhece? Engolindo em seco, ela responde: não, claro que não. Mas eu acho que os vi rondando por aí. Após alguns segundos de silêncio, Olga continua: se vocês me dão licença, eu tenho um compromisso agora. Ela sai às pressas, deixando os outros desconfiados de sua atitude. Nesse meio tempo, Ernesto e os capangas chegam na fábrica. Ao perceber que o local realmente está vazio, o vilão fala: ótimo, o plano dará certo. Eu ficarei na esquina, para correr o risco de Celso não me ver. Mas eu estarei de olho em tudo. Cara de Gato pergunta: e o nosso pagamento? Ernesto responde: eu entregarei depois que tudo for concluído. Pé de Cabra retruca: nada disso. A gente vai precisar fugir. E queremos ter a garantia de que não seremos enganados. Revirando os olhos, Ernesto tira 2 blocos de notas dos bolsos do seu paletó e diz: aqui está. Mas se der errado, eu posso ir até o fim do mundo atrás de vocês. Estão me ouvindo? Os homens se entreolham apreensivos e logo se preparam para executar o plano. Enquanto isso, Sandra escuta a campainha tocar e, debochada, comenta: ah não, eu não estou com o meu disfarce. Que pena, não posso receber visitas. A campainha continua a tocar, cada vez com mais intensidade. Irritada, Sandra diz: mas que pesadelo! Será que eu não posso ter paz na minha casa? Com um sotaque francês, ela grita: já vai! Não precisa ficar descomposto. Apressada, Sandra vai até o seu quarto, coloca a peruca e o tapa-olho, enquanto continua a escutar a campainha.
Logo em seguida, ela abre a porta e Olga entra às pressas. Furiosa, Sandra diz: "Ah, então é você. Eu nem devia ter me preocupado em me disfarçar. O que você quer? Que desespero todo é esse?" Agitada, Olga responde: "Eu vi o Ernesto conversando com os mesmos homens que ele contratou para levar o Samir." Surpresa, Sandra questiona: "Como assim? O que eles estavam falando?" Olga responde: "Eu não escutei, é claro, mas tendo em vista aquele comportamento do seu marido." Desesperada, Sandra a interrompe e fala: "Ele vai fazer alguma coisa contra o Celso." "Onde que o Ernesto está?" Olga responde: "No caminho para cá, eu o vi parado numa esquina, perto da fábrica, mas eu não vi aqueles dois homens com ele." Ainda mais aflita, Sandra começa a correr, sem imaginar que tentar salvar o seu irmão pode ser o início da sua derrocada. Nesse meio tempo, Celso chega na fábrica e sente um frio na barriga ao ver o local vazio, escuro e com um cheiro úmido e arenoso. Trêmulo, ele grita: "Estela, você está aqui?" De repente, uma voz responde: "Não é a sua namoradinha que está aqui." Ainda mais assustado, Celso se vira e pergunta: "Quem é você?" Com um tom ameaçador, Cara de Gato responde: "A última pessoa que você vai ver na vida." Desesperado, Celso tenta correr, mas ao se virar, ele dá de cara com um pé de cabra. Se paralisando de medo, Celso percebe que está cercado e que não conseguirá sair daquelas ruínas. No lado de fora, Ernesto fica ansioso e comenta: "Vamos, cadê o barulho que eu amo ouvir? Eu não acredito que esses dois infelizes vão ficar de papinho com o banana do..." De repente, ele arregala os olhos e pergunta: "Sandra, o que ela está fazendo? Ela está indo na fábrica?" Ao constatar que sim, Ernesto começa a correr, mas evita gritar para não atrapalhar o andamento do plano. Na fábrica, Celso treme dos pés à cabeça e fala: "Pelo amor de Deus, leve o que quiser, mas não faça nenhuma besteira." Pé de Cabra retruca: "Não estamos aqui por isso. Ou não reparou que fomos nós que te trouxemos aqui?" Celso arregala os olhos e pergunta: "Foi o Ernesto, não foi?" Antes que pudesse fugir, ele vê Cara de Gato se preparando para agir e se congela. Nesse exato momento, Sandra entra na frente de seu irmão e grita: "Não!" No lado de fora, Ernesto para de correr quando escuta um barulho ecoar. Ele sente o seu coração bater mais forte e espera o grito de sua esposa. Mas quem grita é Celso. O mundo gira ao seu redor e o vilão observa os seus capangas fugirem e não consegue ir atrás deles. Ainda mais em choque, Ernesto entra na fábrica e sente suas pernas fraquejarem quando vê Sandra nos braços de Celso. Ao vê-lo, o rapaz se enche de fúria e grita: "Viu o que você fez? A culpa é sua!" Com os olhos cheios de lágrimas, Ernesto se aproxima e fala: "Não, eu não fiz nada." Revoltado, Celso retruca: "É claro que não. Foi os homens que você contratou." Os dois continuam a discutir até que Sandra começa a balbuciar. Desesperado, Celso diz: "A gente não tem tempo para isso. Me ajuda a levar a minha irmã ao hospital." Ernesto pega sua esposa no colo e, junto com Celso, sai correndo, gritando pela rua. Os gritos de socorro chamam a atenção de Estela e Túlio, que estão conversando na porta do hospital. O médico se aproxima e, surpreso, pergunta: "O que aconteceu com a baronesa?" Aflito, Ernesto diz: "Não importa. Eu não quero que você chegue perto da minha mulher, seu mulherengo."
Stella o interrompe e fala: não é hora para isso. Eu também não quero nem chegar perto de você. Mas aqui somos profissionais da saúde. Celso retruca: mas esse doutorzinho nem trabalha mais aqui. Túlio fala: mas eu continuo sendo um médico. Engulam seus orgulhos. É da vida de uma paciente que estamos falando. Sem tempo a perder, Ernesto acaba aceitando. Logo em seguida, Túlio e Stella começam a avaliar Sandra. De repente, o médico diz: eu não acredito. Ela foi salva por causa desse camafeu. Surpresa, Stella pergunta: como assim? Quer dizer que ela está bem? Não precisará de cirurgia? Túlio responde: veja você mesma, foi só um arranhão. Ao olhar para o camafeu, algo chama sua atenção. Ela arregala os olhos e fala: espera, essa joia é da mãe do Candinho. Será que foi a baronesa que pegou? Os dois olham para o rosto da paciente e sentem um frio na barriga. Movida por instinto, Stella puxa a peruca de Sandra, revelando seus cabelos naturais. Completamente em choque, Stella diz: meu Deus, mas é a irmã de Celso. Confuso, Túlio questiona: aquela mulher má que partiu? Stella responde: pelo visto ela não partiu. Meu Deus, ela ainda se casou com o Ernesto. Ela muda de semblante e continua: eu vou acabar com isso agora mesmo. Aflito, Túlio segura o seu braço e fala: espera, não podemos fazer alarde. Se o Ernesto ou até mesmo o Celso for cúmplice dela, eles podem fugir. Stella comenta: você tem razão. Eu já até sei o que eu vou fazer. Um tempo depois, Sandra abre os olhos e percebe que está no hospital. Por alguns segundos, ela se sente atordoada, tentando colocar suas ideias em ordem. De repente, ela se levanta de forma brusca e grita: Celso! Meu Deus, cadê o meu irmão? Nesse momento, Candinho responde: ele está bem, Sandra. Ao olhar para trás, a vilã arregala os olhos e pergunta: Candinho, eu não sou... O caipira interrompe e fala: não adianta mentir, e muito menos fazer esse sotaque pra lá de farso. Seu disfarce não existe mais. Desesperada, Sandra coloca a mão na sua cabeça e percebe que está sem a peruca. Candinho se aproxima e fala: você mentiu que se foi. Transformou a minha fábrica em cinzas. Pegou as joias da minha tia. Tentou tirar o meu fio de mim. Mas agora acabou. Engolindo em seco, Sandra diz: eu não fiz nada disso, Candinho. Confia em mim. Eu quero me redimir. Por isso me disfarcei como outra pessoa. Uma pessoa caridosa. Candinho retruca: não fui eu que disse essas coisas não. Foi Ernesto e Celso. Nesse momento, o delegado entra no quarto e Sandra percebe que não terá como escapar. Foi entregue pelo seu marido e irmão e não terá mais que escolher entre eles, já que a sua única opção é o Chilindró. Você acha que o Candinho deveria perdoar o Celso por tudo que ele fez até hoje? Coloque sua resposta aí nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.